Olá, meu povo. Esse é mais um vídeo. Vamos ver se vocês vão gostar. Se vocês gostarem, um like, compartilhe, comente e é por aí. Então, quando eu era bem menina, minha mãe contava uma história que me deixava assim com muito medo, sabe? Com muito medo mesmo. Às vezes eu até nem queria dormir na minha cama, ficava querendo, sabe, me enfiar no meio do meu pai e da minha mãe para dormir, de medo que eu tinha. Mas a minha mãe era muito durona, ela não deixava não. Podia ter o medo que fosse, tinha que dormir na sua própria cama. E ela contava que uns tempos assim de noite, nós morávamos num rancho, e esse rancho era feito de madeira, onde eu nasci, esse rancho. Era feito de madeira, de madeira de palmito, sabe? De palmeira. Eles rachavam o tronco da palmeira no meio, assim, fazia aquelas paredes assim, sabe? Pra ficar juntinho, mas o rancho era cheio de fresta. Tinha muita fresta, era um ranchinho pobre, coberto de sapé e tudo. E minha mãe disse assim que teve umas noites que ela escutava lá do quarto alguém soprando o fogo, sabe? O povo do interior tem essa mania de coloca a lenha, depois sopra o fogo para pegar bem a labareda naquela lenha, fica soprando, né? Fica soprando fogo. E eu mesmo já soprei muito fogo, fogão a lenha no sítio. E minha mãe, como já era tardão da noite, ela escutava aquilo. No dia seguinte ela ficava falando pro meu pai: José, eu escutei alguém soprando fogo, de madrugada, de noite. Era assombração, eu acho que era assombração, ela falava. Eu só queria saber quem era que soprava fogo, quem é que tá soprando fogo. Na noite seguinte, de novo, ela escutou alguém soprando fogo, de novo. Ela sentia, quando soprava, parece que levantava assim uma labareda. Mas era lá no quarto, ela não tinha coragem de levantar, nem de chamar meu pai para ir lá ver, nada. Ela disse que se arrepiava todo, ficava com muito medo. Mas ela escutava. No dia seguinte, ela comentava a mesma coisa. Eu só queria saber quem é que está soprando esse fogo. E várias noites ela escutava alguém soprar o fogão a lenha. Daí passou uns dias, ela estava dormindo, disse que estava com a mão assim, ó, dormindo. Alguém veio, pegou na mão dela, assim, segurou e soprou assim o nariz dela. Ela disse assim que quando pegou assim na mão dela, ela sentiu de como a mãe dela pegava nela. Mas como o povo acredita muito no negócio de que pessoa que morre vem avisar, vem pegar, vem. Eu não acredito nisso, né? Mas sabe, né, que o maligno se faz passar por espírito de luz para poder enganar as pessoas. E até muito tempo minha mãe achava que era a mãe dela que tinha vindo avisar e tinha falecido, que não sei o quê. E eu sei que depois que a minha mãe conheceu bem a palavra de Deus, ela viu que isso não era possível. Mas, olha, minha mãe fez a gente passar muito medo com essa história, sabe? Ficar contando essa história aí, de que alguém... E daí a gente cresceu e ficou umas pessoas medrosa de assombração. Medrosa das coisas, sabe? Porque a gente ouvia muito essas histórias. Daí teve um tempo, quando eu tinha os meus 14 anos, eu vim ficar na casa de um tio meu que morava na cidade, para poder estudar, porque lá no sítio não tinha escola, era só até a 4ª série.
Daí meu pai ficou me empurrando, e eu vim para a casa do meu tio. Só que eu estudava à noite. E na hora que eu vim embora da escola era tarde, mais de 11 horas. E eu passava assim num lugar que tinha uma capoeira, sabe? Uma casa assim, parece que era abandonada, e do outro lado era assim tinha capim alto, assim, capim alto. E uma noite eu vinha vindo sozinha, morrendo de medo, porque às vezes dava certo de eu vir com a minha prima, mas nesse dia acho que ela não tinha ido para a escola, eu estava vindo sozinha. Daí eu estava vindo com tanto medo, com tanto medo. Aí quando eu escutei passos atrás de mim, assim. Aí eu não me atrevia a olhar para trás, tanto medo que eu tava. Medo, 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 medo. Ai, mas medo, medo assim de ficar duro de medo. Assim, aí eu queria correr, mas eu não conseguia correr. E aqueles passos, eu andava aqueles passos atrás, aqueles passos atrás. E eu, para mim, era uma coisa que já vinha me pegar ali, já vinha me pegar. E eu, ai, daí, quando eu consegui ir para o lugar mais a ruim era que nem uma viela, um apertado, assim, sabe? Quando ela se expandiu mais, que era mais aberta, assim, aí eu consegui, né? Daí eu já vi a luz lá na frente da avenida. Ah, porque ali naquele lugar não tinha luz, era um escuro. Aí eu cheguei assim, onde tinha luz, olhei para trás. Era um cavalo que estava solto no mato, lá por lá pastando. Só que eu quase morri de medo, pensando que era uma assombração atrás de mim. Olha, a gente passa umas, né? E eu, então, por causa desse negócio, meu pai contava essas histórias, minha mãe, a gente foi crescendo muito medroso desses negócios de coisas assim, sabe, sobrenatural. Depois, depois meu pai e minha mãe não deixavam a gente dormir junto. Queria, vai para sua cama, vai para o seu quarto. Às vezes a gente ia chorando, queria dormir com a lamparina acesa, não tinha luz elétrica, e aí a gente deixava a lamparina acesa, e o pai falava, então deixa um pouco a lamparina acesa. Era de querosene, daí ficava acesa lá até umas horas, daí quando a gente dormia, o pai ia lá apagar a luz. Mas a gente amanhecia com o nariz tudo preto de fuligem das lamparinas, quando a gente dormia com lamparina acesa. Mas o meu pai ainda deixava, se fosse pela minha mãe, ela nem deixava nem a lamparina acesa fazer. Eu não mando vocês ficarem aqui até tarde escutando essas histórias, porque que não vai dormir? Manda dormir, não vai. Então vai dormir lá na sua cama. E a gente ia. E também, uma vez, esse tempo a gente já morava na cidade, numa cidade pequenininha. Foi bem na época que eu entrei na escola. E a gente morava numa cidade pequena, e eu comecei, foi meu primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula, eu estava indo com meus irmãos para a escola, e numa descida assim, bem, era um grupo escolar. Bem, atravessava a rua já era um grupo. Na hora que eu fui atravessar, veio uma menina, um menino com uma bicicleta, assim, com tudo, me atropelou, me derrubou, me saiu arrastando em bicicleta e tudo. Mas foi um choraréu. Chorei, voltei para casa, um dos meus irmãos veio me trazer em casa, outro foi para a escola, e chega lá, meu pai estava em casa. Aí, o que foi? O que foi? Eu tô com o joelho todo cortado, assim. O que foi? O que foi? Aí meu irmão contou. Ela foi atropelada, que veio um menino com tudo lá da escola e atropelou ela. E agora ela tá nesse choraréu aí. Aí minha mãe já foi catando remédio, já passaram na minha perna, no meu joelho. E meu pai falou, vem aqui, você vai lá na escola comigo, você vai me mostrar quem foi. Nem sabia direito quem era, porque, né? Aí ele fez meu irmão mostrar quem era, entrou lá no colégio, pegou a bicicleta do piá e remessou ela pro lado de fora do muro, jogou, falou, você não sabe andar de bicicleta não, onde? Ficar atropelando as pessoas. E, nossa, na hora meu pai tomou uma atitude radical, assim, sabe? Mas na hora a gente não pensa, a gente só quer fazer justiça com a própria mão, e não é o certo, né? É errado. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês curtam.
e comente, dê um like, tá, pessoal? E fiquem com Deus, que o Senhor Jesus abençoe todos vocês, que tenham a paz que vocês merecem, que Deus abençoe a sua semana. Hoje é um domingo, final de domingo, que essa semana que vai se iniciar seja repleta de paz e felicidade para todos. É o que eu desejo para vocês, tá bom? Fique com Deus. Um abraço bem gostoso. Até mais.